Meus irmãos, nós vamos continuar na nossa caminhada do Apocalipse. Você pode acompanhar, nós iremos colocar todos os estudos pelo Facebook, nós estamos caminhando para isso, mas toda semana agora você tem condição e oportunidade de ter o estudo daquele domingo, né? Então você pode compartilhar com o seu irmão lá, com o seu companheiro de amizade, né? Só que se você vai falar com alguém que não conhece o Apocalipse, explica para ele antes, né? Não entrega assim essa bomba de bandeja para ele, que ele surta o cabeção, né? Porque é muito complicado. Nós cristãos, dificilmente nós ouvimos. Você é evangélico há quantos anos? 20, 30 anos? Eu não me lembro de ter participado de uma série de sermões no Apocalipse. Então, se você não tomou, como é que você vai dar para o outro, né? Então, vai devagar, experimenta, come, mastiga para você poder ajudar. Mas os cristãos das antigas, manda para eles porque eles precisam ser bombados mesmo, precisam comer comida mais pesada. O livro do Apocalipse não é para assustar, o livro do Apocalipse é para revelar. E nós estamos vivendo um tempo que os sociólogos chamam de pós-modernidade. Pós-modernidade é caracterizada por algumas questões. Primeiro, é uma mudança da verdade. A verdade já não é mais totalmente absoluta. Ela é uma verdade relativa. Ou seja, aquilo que é verdade para mim, talvez não seja verdade para você. Uma segunda característica da pós-modernidade, então, é que não há mais essa espiritualidade centrada em alguém, é uma espiritualidade aberta, onde você pode acreditar em Buda, eu posso acreditar em Krishna, o outro pode acreditar em Maomé, e nós vamos conviver harmoniosa e pacificamente. Por quê? Porque essas religiões, na verdade, são apenas um pano de fundo para a revelação de um divino. É uma coxa de retalho, como alguns missiólogos e teólogos chamam a pós-modernidade, onde eu posso buscar na religião como um mercado. Você vai lá e escolhe o produto que você quiser. Então, se eu quero um pouco de conforto para a alma, e se eu perdi um ente querido, e eu não sei onde ele está, eu busco então no Espiritismo, na prateleira do Espiritismo, que vai me dizer o seguinte, que eu posso conversar com ele, porque eu posso fazer algumas coisas e aí ele pode até melhorar na sua purificação e nessas reencarnações eu poderei encontrá-lo em algum lugar melhor. Então me é interessante essa área do Espiritismo, então eu busco ela. Mas há um conforto, uma coisa gostosa no meio evangélico, que são as músicas, algumas palavras tão gostosas de autoajuda. Então eu busco lá nos evangélicos essas palavras. E eu vou fazendo uma coxa de retalho espiritual. E aí depois alguém me diz assim, olha, para esse tipo de doença que você está sofrendo, talvez alguns cristais, então eu busco lá nos cristais. O que me interessa, eu trago para mim, porque a espiritualidade da pós-modernidade não é uma espiritualidade que nós adoramos a Deus. É uma espiritualidade que nós procuramos um Deus para nos satisfazer. É uma espiritualidade antropocêntrica, voltada a mim, egocêntrica, voltada ao homem. E é por isso que as mensagens que nós ouvimos, às vezes nas igrejas evangélicas, é para satisfazer o meu ego. Por quê? As mensagens que eu vou ouvir em todos os outros lugares é para satisfazer o grande Deus, que sou eu mesmo. A pós-modernidade é caracterizada por isso. Mas Apocalipse nos coloca numa situação diferente. Apocalipse nos deixa num túnel onde a humanidade vai entrando e, na medida que vai afunilando esse túnel, ele desemboca em dois caminhos. E nesses dois caminhos, é aquilo que a palavra de Deus vai chamar de porta larga e caminho que leva à perdição, ou a porta estreita, que é apertado é o caminho que leva à vida, de Mateus 7, 13 e 14, ou aquilo que Daniel 12, 2 vai dizer que uns vão para a vida eterna e outros para a vergonha eterna, para o desprezo eterno. E é por isso que Apocalipse não é só difícil, mas ele é intragável. Porque ele não nos coloca numa posição de escolha para onde nós vamos.
O Apocalipse não nos dá margem para outras ações. Ele nos polariza entre Deus, Jesus Cristo, seu Cordeiro, tão falado no livro, e o dragão, que é a serpente, o diabo. É por isso que a pós-modernidade odeia essas polarizações. Porque a pós-modernidade não gosta de uma verdade única. Porque uma verdade única me coloca ou nela ou fora dela. Quando nós olhamos para o texto de Apocalipse 14, mais declaradamente, onde esse estilo de leitura apocalíptica, onde usa símbolos para descrever uma verdade central, Apocalipse 14 nos coloca diante de duas igrejas. Perceba, duas igrejas. Uma igreja que adora ao Cordeiro e uma igreja que adora o dragão. A igreja que adora o Cordeiro tem algumas características que ele vai citar aqui. E a igreja que adora o dragão vai receber alguns avisos que ele vai dar aqui. Exatamente para que ainda haja uma oportunidade de mudança e de transformação. Nós vamos percebendo que o Apocalipse ele começa descrevendo cenas da igreja, despertando a igreja, dando avisos à sua igreja, e por isso nós temos a igreja de Laodiceia, a igreja de Pérgamo, a igreja de Éfeso, todas sendo avisadas de alguma coisa. Depois há um cenário do céu, e lá a gente vê que o Cordeiro, o único que pôde pegar o livro da história, ser o Senhor da história, e agora ele começa então a enviar os seus juízos sobre a terra. Os selos são juízos de Deus sobre a terra, juízos parciais de Deus. Depois as trombetas são avisos de Deus sobre a terra, e agora ele está fechando os seus avisos, colocando diante da sociedade que está aí no mundo, mais uma chance de tomar uma decisão de fazer parte da igreja do Cordeiro. Até que isso se culmine na última ação de Deus, de juízo, jurídica de Deus, chamada a ira das suas taças, as taças da sua ira. E depois disso não haverá mais oportunidade. Essa é a mensagem milenar do Evangelho. Que existem dois caminhos. E aqui, em Apocalipse 14, do versículo 1 até o 3, ele vai mostrar o Cordeiro. Diferentemente do capítulo 13 e do 12, onde o 13 a gente termina, o 12 a gente termina com o dragão buscando reforços, parado em frente à praia, olhando para ver quem que poderia ajudá-lo. O capítulo 13, ele evoca a besta que sai do mar e a besta que sai da terra, que na verdade são sistemas deste mundo, com os seus poderes, que vão seduzir a humanidade para que ela não chegue ao conhecimento de Deus. O grande objetivo do dragão é isso. E aí, quando nós olhamos para o capítulo 14, Jesus está posto no seu Monte Santo, em Sião, na cidade santa, com os seus remidos, com uma cena gloriosa, dizendo que no final da história não há para ninguém, não há rei, não há imperador, não há ninguém, é Jesus Cristo, o Senhor. E aqueles que estiverem ao seu lado, aqueles que se curvaram diante dele, aqueles que foram seus adoradores, reinarão com ele para toda a eternidade. Acompanhe comigo. Apocalipse 14, do versículo 1 ao 3, diz assim: Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro de pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi o som do céu como de muitas águas e de um forte trovão. Era como de arpistas tocando as suas harpas. Então cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Quando nós olhamos esse texto, é bem diferente de Apocalipse 13. É o texto de triunfo de Jesus e da sua igreja. Alguns comentaristas colocam esse texto como o fim dos tempos, onde a cena mostra a grande vitória,
onde esta igreja que está aqui já está triunfante, mas ainda existe uma igreja militante lutando na terra, onde Cristo vai resgatá-la. A verdade é que este número de 144 mil, que a gente viu lá em Apocalipse 7, é uma maneira dessa literatura apocalíptica de sempre falar sobre um assunto e, de repente, lá, numa outra volta, lá em cima, falar de novo desse assunto com mais riqueza de detalhes. Nesse momento, ele vai começar a descrever quem são esses 144 mil, mas, muito mais do que escrever quem são, características desses 144 mil, que nós entendemos como toda a igreja de Cristo em toda a terra, em todo o tempo. Uma alusão a 12, que eram a ideia dos patriarcas, dos líderes de Israel, a igreja do Velho Testamento, e a alusão aos 12, que eram os apóstolos do Novo Testamento, com uma ideia de perfeição absoluta, que é 1000. Quando nós olhamos então para este número, damos essa ideia de 144 mil, a totalidade de todos os salvos, santos e remidos na história da humanidade em todo sempre. Nós vamos olhar agora, e ele vai descrever então, Apocalipse 14, essa diferença, essa polarização da igreja do Cordeiro e da igreja do dragão. Uma igreja do Cordeiro é essa que está escrita no capítulo 14, versículo 4 e 5 em diante. Diz assim: estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, são imaculados. Talvez o grande problema, onde a gente vai olhar para o Apocalipse e vai ter grandes dificuldades de interpretação, é quando a gente a faz literalmente. Apocalipse é uma linguagem simbólica. Apocalipse não é uma linguagem literal. Porque senão nós leríamos esse texto e acharíamos que no céu só poderiam ter homens. Alguns iam gostar muito disso. Mas não é verdade. E que esses homens deveriam ser totalmente puros, não podiam ter nenhuma relação com mulheres. Mas não é isso que o texto quer dizer, porque é uma linguagem simbólica e apocalíptica. O que nós temos que entender é que, quando ele fala em castidade aqui, em santidade de relação, ele está fazendo todo um conjunto exatamente com a figura da besta, que no capítulo 13 ele coloca como um poder econômico e um poder religioso, mas que agora ele traz mais um evento, mais uma situação, uma circunstância, dizendo que essa Babilônia, essa grande Babilônia que vai cair. E o capítulo 17 vai descrever exatamente a queda dessa grande Babilônia. Parece que esse sistema humano que vai tentar seduzir os homens é exatamente composto de economia, é composto de religiosidade e é composto de uma sedução tamanha que os homens vão ficar entorpecidos. Há uma linguagem interessante aqui. Vai descrever a respeito de prostituição, uma prostituta que quer seduzir pessoas para que elas não adorem a Deus. Há uma linguagem de vinho, que parece que embebeda os homens e eles ficam entorpecidos e adormecem, não conseguem ficar acordados. E são ludibriados e enganados. Essas linguagens estão todas aqui para a gente perceber que, quando se fala num assunto de castidade, está dizendo exatamente de um contraste entre a Babilônia, essa cena dessa Babilônia, dessa meretriz, dessa grande prostituta que vai seduzir os homens, e dizer que essa castidade desse número de 144 mil é porque eles não se misturam com ela, eles não se entregam aos seus prazeres. A sedução está em se entregar a esses prazeres. Que prazeres são esses? A gente pode perceber. O mundo é sedutor. O mundo é... Que mundo? Sistema do mundo. As propinas são sedutoras. A corrupção é sedutora.
levar vantagem em alguma coisa é sedutor. Ser benquisto por alguém é sedutor. Mas quando nós olhamos para isso, existem regras do cordeiro que nós não podemos negar. E que nós precisamos obedecer. Por isso, no momento onde a gente se mistura com este mundo, nós nos prostituímos com ele. Porque a palavra adultério é uma ideia de mistura. Eu sempre brinco aqui que quando você chega no posto, se você perguntar, essa gasolina, ela é pura? Se o cara falar e você perceber que não é, ela foi adulterada. Ela foi misturada. Aqui nós não podemos nos misturar com o mundo, nós não podemos misturar com o sistema, nós não podemos nos adulterar, porque nós somos castos, ou seja, nós somos limpos, nós somos puros. Nós não temos relações que nos fazem perder a nossa pureza diante de Deus. Então, os 144 são esses que recusaram a se manchar, a se prostituir com a grande prostituta. Segue um outro relato, uma outra característica dessa igreja do Cordeiro. E é por isso que talvez nesse item anterior eu tenho muitas críticas a líderes religiosos que se entregam à Babilônia e querem manter ainda um flerte e um namoro com o Cordeiro. Eu tenho grandes dificuldades. Eu tenho grandes dificuldades com homens que choram lá na frente da Câmara dos Deputados, mas que se diz servo do Senhor e que diz para Deus abençoar a nação. Mas é mentiroso, é enganador, bestificado pela besta chamada dinheiro. O dinheiro não é servo dele, ele é servo do dinheiro. O besta da besta. Mas a segunda coisa aqui é que os participantes da igreja do Cordeiro têm uma característica interessante, eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Enquanto eu estava lendo esse texto, e tem alguns momentos que eu escuto algumas mensagens, e eu boto o fone de ouvido e às vezes eu adormeço, e eu me lembro que uma delas eu imaginei, e eu comecei a sonhar, e eu via o Cordeiro e todo mundo seguindo. O Cordeiro ia para um lado, eles iam. O Cordeiro para o outro, eles iam. O significado disso é que essa igreja é caracterizada por um verdadeiro discipulado. É uma característica de que divide, de que separa gente que frequenta a igreja, gente que tem nome no hall de membros, para gente que é discípulo de Jesus. Gente que está tão interessado em servir a Cristo que não está interessado em ganhar ou perder, está interessado em ser fiel. Gente que não vem para a igreja para ser feliz, vem para a igreja para ser fiel. Gente que vem para a igreja para obedecer a Cristo e vivê-lo de maneira sobrenatural em todos os momentos. É gente sem interesse. O único interesse é glorificar ao Cordeiro. É discipulado. É parecer-se com o Cordeiro. É gente que olha e fala assim, eu preciso obedecer mais porque eu estou desobediente ao Cordeiro. A palavra dele me diz algo, mas eu não consigo obedecer. Deus me muda. É gente que não tem crítica ao Cordeiro. É gente que não fica reclamando do Cordeiro. É gente que obedece o Cordeiro, sendo como Cordeiro. Já viu ovelha reclamando? Não tem. Que reclama é bode. Quando nós olhamos seguindo o Cordeiro, isso não quer dizer seguir líderes, isso não quer dizer seguir pastores, isso não quer dizer seguir igreja, isso não quer dizer que você é da PIB-PB, isso quer dizer que você é do Cordeiro. Você amolda a sua vida ao Cordeiro. Veja que essas características vão definindo quem é a igreja do Cordeiro
e quem é a igreja do dragão. Talvez você está incomodado porque você fala assim, puxa vida, mas esse Jesus vai jogar eu para o lado do dragão? Não, quem joga a gente para o lado do dragão é a gente. Só há uma definição. Só vai estreitando, afunilando e vai chegando a hora da verdade. Talvez seja aquela cena onde clássica cena onde Jesus, as pessoas chegam diante de Jesus e dizem assim, Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós falamos, nós entregamos até profecias, em teu nome nós falamos em línguas, em teu nome nós fizemos tantos feitos. Jesus vai olhar e vai dizer, as suas características não são características do Cordeiro. É dura a mensagem. É pesada a mensagem, mas ainda é de advertência. É quando a gente olha e vê que eles foram comprados. E a Bíblia vai dizer que eles foram comprados dentre os homens, separados dentre a humanidade e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Aqui tem uma cena belíssima. Primeiro é de que nós somos separados, nós somos comprados por um preço tamanho, que foi o sangue de Jesus Cristo na sua cruz. Ele nos selou com o seu sangue naquele momento. Ele nos lavou com o seu sangue naquele momento. E que momento foi esse? Lá na cruz. E qual o segundo momento? Naquele momento que eu entendi que eu era pecador, que eu sou pecador e que eu preciso da graça de Cristo. Não é pelos meus méritos, não existe crente bonzinho no céu, existe crente perdoado. É quando a gente muda esse discurso de que boas obras levam para o céu. Não, boas obras mostram o quanto eu sou selado. Elas mostram quem eu sou, mas elas não determinam a minha salvação. O que nos difere, eu estava conversando com uma pessoa que estava nos visitando, e ela ficou até um pouco chateada porque eu citei o Espiritismo, mas eu quero citar para a gente entender o que está acontecendo aqui. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos, para nos purgarmos. Nós fazemos boas obras porque já fomos salvos. E por causa dessa salvação que nos tomou, nós fomos comprados por um alto preço, a gente se dá como oferta. É isso que está dizendo aqui. Eles foram comprados e então agora eles se entregam como os primeiros frutos. Eles se entregam para ser dados como oferta suave ao Senhor. Por isso que os lavados, os comprados, os redimidos, os 144 mil, são caracterizados por obras também, por ações também, por entrega também. É aqueles que olham e falam assim, eu entendi o que Paulo estava dizendo em Romanos 12:1. Eu estou rogando, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E a minha tristeza, às vezes, é que a gente não entende. Quando se fala em servir, muitos de nós querem ser servidos. Quem parece com o Cordeiro não fica reivindicando o serviço. Quem se parece com o Cordeiro vai servir. Sabe por quê? Porque ele disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em favor de muitos. É muito mais fácil ser igreja do Cordeiro, porque a gente para de reclamar um monte de coisa. E a gente começa a entender que é hora de entregar, que é hora de se entregar, que é hora de adorar. Olha o que diz em Efésios 5:2. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E vivam em amor, mas também vivam se entregando como oferta de aroma agradável ao Senhor, como o Cordeiro fez e faz. É gente comprada,
que sabe que não é mais sua propriedade, por isso se entrega a Deus. Há uma linha de ação na psicologia, que eu gosto muito também, a existencialista, que diz que você tem que se assenhorar de si, do seu destino. A palavra de Deus diz que eu posso fazer isso, mas eu tenho que entregar o meu destino a Ele. Eu tenho que chamar para mim e dizer, essa vida é minha? Se é minha, eu dou a quem eu quiser. E eu a entrego ao Senhor como oferta. E é por isso que esses homens podiam morrer. Esses homens estavam dispostos a morrer. Esses que foram os primeiros leitores da carta do Apocalipse morreram por causa do Evangelho de Cristo. Eles se deram. E a última característica dessa igreja do Cordeiro é que neles não tem engano. Quando a gente interpreta a palavra não mentem como alguém que não fala alguma coisa, que não comete algum tipo de mentira em algum momento, empobrece o texto aqui. Porque o texto não está dizendo dessa verbalização de uma verdade ou de uma mentira. O texto está dizendo aqui de viver algo verdadeiro do Evangelho de Cristo, em detrimento aos outros que vivem heresias ou conceitos errados. Vivem numa enganação do pecado. Eu diria que os que não mentem são aqueles que reconhecem duas coisas. Que são pecadores, mas que são perdoados. Porque a primeira verdade que eles admitem é a sua fragilidade e o seu pecado. E a segunda verdade que eles admitem é que em Cristo eu sou perdoado e não há mais condenação. Por isso eles não são enganados por heresias, eles não são enganados por falsas ilusões do mundo, eles sabem quem eles são. Eles não precisam se vestir de algumas mentiras, de alguns enganos, de alguns conceitos errados, dizerem, não, mas você é uma pessoa boa. Veja, Deus ama muito você porque você é uma pessoa boa, você dá coisas aos pobres, você ajuda. Mas se você não entender que é miserável, pobre, cego e nu e que precisa de Jesus Cristo, não há salvação, porque você se colocou superior a Jesus Cristo. Sabe qual é o problema pior da humanidade? Não é aquele que se acha mal e ruim, porque esse corre a Cristo. É o que se acha bom, digno de alguma coisa da parte de Deus. Esse é o pior, porque ele coloca-se no lugar de Cristo. Diante de Deus, todas as minhas boas obras não fazem sentido se elas não foram porque o sangue de Cristo me lavou. Talvez seja essa a mais dura verdade do Evangelho para ser pregada. Os bonzinhos são os piores, porque eles não reconhecem que precisam de Jesus. A palavra de Deus vai dizer que diante da cruz de Cristo, estava Cristo sendo pregado, um ladrão à sua direita e um ladrão à sua esquerda. Os dois estavam com sentimentos diferentes. Um com ódio mortal, mas o outro entendeu quem ele era. Ele diz assim, você e eu nós sabemos porque estamos crucificados. Mas e esse? E aí ele reconhece quem ele era. E Jesus diz o quê? Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Essas são as características dos escolhidos. Essas as características da igreja do Cordeiro. Agora, o texto vai dar alguns avisos. Anjos do Senhor virão para dar alguns avisos. Essa cena é marcante, é forte, porque são 3 grandes avisos a essa igreja do dragão, e eu preciso de dizer um pouquinho dessa igreja do dragão. Você vai dizer assim, pastor, então peraí um pouquinho, dentro da igreja tem gente que não vai para essa igreja do Cordeiro? Também. Mas os de fora não fazem parte de igreja nenhuma, são ateus, são pessoas que desprezam a palavra do Senhor, são gente que não quer saber de Deus. Esses também fazem parte da igreja do dragão? Fazem, porque não existe meio termo.
Quem não adora a Deus, adora a si mesmo. E se adora a si mesmo, faz o que o dragão quer. Porque o dragão não quer adoração. O dragão quer tirar. Quem é dragão? O diabo. O diabo quer roubar a adoração a Deus. Então, se ele colocar o sistema, se ele colocar a economia a seu favor, se ele colocar a religiosidade ao seu favor, se ele colocar a sedução do mundo ao seu favor e te tirar disso, ele te colocou dentro da igreja dele. Eu acho uma tremenda besteira essa igreja satânica. Acho mesmo. Esses dias me mandaram um vídeo que um jogador de futebol, ex-jogador de futebol, disse que gosta mais do diabo do que de Deus, que ele nunca gostou muito de Deus. Eu pensei, o diabo não está nem aí se ele adora ele, se não gosta dele, o diabo está querendo que ele obedeça. E como é que se obedece ao diabo? Fazendo o desejo da própria carne. Os adoradores da besta não é gente que vai, naquele tempo, como naquele tempo, adorava o imperador. É gente que sutilmente vai estar adorando ao sistema sem saber. Mas que vai amar adorar o sistema porque ele nos traz grandes benefícios. E por isso, vai ser a igreja do dragão. Gente boa. Gente que a gente fala assim acima de qualquer suspeita, mas não entenderam quem é o Cordeiro. E não se renderam a ele. Olha o que diz o versículo 6 e 7. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitavam na terra. E toda nação, tribo, língua e povo, disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-o, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. O aviso desse primeiro anjo é para dizer, olha, em contraste ao que vocês estavam vendo dos adoradores da besta. Ao contrário disso, adorem a Deus, não a besta. Acordem, percebam, ainda há uma oportunidade de arrependimento. Não adorem o sistema deste mundo, não vivam segundo ele, não se entreguem a ele, mas andem mesmo nele, mas com as suas vestes limpas. Ande neste mundo com os pés no meio da lama, mas mantenham-se limpa e olhem para cima e temam a Deus. Adorem a Deus, vivam para Deus, sejam da igreja do Cordeiro e não se entreguem a essa igreja maquiada que está aí, achando que você pode viver do seu jeito. Há um Deus que merece toda a nossa adoração e merece toda a nossa devoção. Olha só o que a gente percebe, que é um contraste entre Deus e o dragão. Mesmo que você esteja na pós-modernidade, existe uma única verdade, chama-se Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você pode viver a pós-modernidade nos seus relacionamentos, não criando confusão com ninguém, não brigando com ninguém, sendo amigo de todos. Mas quando essa verdade vem para você, ela não é relativizada. Ela é verdade absoluta. Jesus Cristo, eu adoro apenas a Deus. É isso que Jesus fez naquele momento, onde Satanás encontra com ele logo após o seu batismo. E diz assim, eu vou te levar num lugar e vou te mostrar num relance todos os reinos deste mundo. Eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. E Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. E alguns teólogos dividem nessa história porque acreditam que o diabo mentiu, como ele sempre mentiu, porque nada é dele. Mas quando nós olhamos para o Apocalipse, me parece que ele tinha razão e ele não estava mentindo, porque o que ele estava oferecendo era dele. Porque serviam a ele, porque adoravam a ele, porque eram servos dele. E Jesus olha para ele e diz assim, você não me seduz.
você não me embriaga com o seu vinho, porque eu tenho um compromisso de adorar só o meu Deus e só a Ele prestar culto. Essa é a mensagem de Apocalipse 14. Igreja do Cordeiro, não se renda à besta e ao sistema, mesmo que ele seja sedutor, enganador. Seja fiel, casto. Seja fiel, siga o Cordeiro por onde ele andar. Seja fiel, não se engane. Não permita enganação dentro de você. Ele tem o controle. O diabo não mentiu, ele tem o controle desse sistema mundano. E que ele faz uma tríplice aliança com esses 3 figuras que o Apocalipse vai apresentar daqui para frente com mais ênfase, que é o anticristo, o falso profeta e a grande prostituta. Na verdade é uma coisa só. O mundo, extremamente sedutor. Para um adolescente, essa Babilônia, para um adolescente, para um jovem, essa Babilônia, ela se manifesta de várias formas. Para você que é adulto e que está vivendo um momento de dificuldade, ele vai se apresentar de outra forma. O sistema se amolda às suas necessidades. O sistema se amolda às suas necessidades. E vem suprir você para dizer que você não precisa do Cordeiro. Você precisa só dele. O diabo não mentiu. Ele tem poder de dar essas regalias. Só que elas são caras e temporárias. Elas são caras porque custa a sua alma e a minha alma. E elas são temporárias porque o segundo anjo vem dar o juízo contra a besta. Se o primeiro anjo vem dar uma palavra de arrependimento, ainda há tempo. Tema o Senhor, não aceite ser da igreja do dragão. Entenda que você pode ser parte da igreja do Cordeiro, você pode ser lavado por esse sangue, você pode fazer parte dessa história. Aí o segundo anjo vem para dar o aviso, olha, notícia de última hora, caiu a grande Babilônia, que fez das nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Ela caiu. A grande mensagem, então, desses anjos é que essa estrutura toda de poder, naqueles últimos momentos da história, caiu, foi destruída. Não há mais poder. Esses 3 auxiliares do dragão, que é exatamente esse poder econômico, religioso, e a Babilônia, que agora se transveste de um entretenimento, de coisas que nos entorpecem, que nos iludem, que nos seduzem, que nos afastam do Cordeiro, eles caíram. E o vencedor dessa história é o Cordeiro, é Jesus Cristo. Esse poder dele tem prazo de validade. Isso me faz lembrar o que Salmo 86, 8 a 10 diz: nenhum dos deuses é comparado a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor. Glorificarão o teu nome, pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos. Só tu és Deus. E o que me chama a atenção é que o Apocalipse 11, versículo 15, vai dizer que o 7º anjo vai tocar a trombeta e houve vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Eu e você estamos do lado vencedor. Permaneça fiel ao Cordeiro. O 3º anjo aparece, então, para finalizar essa oportunidade e declarar que há um juízo para aqueles que não se entregam ao Cordeiro. Se o primeiro anjo tem uma palavra de arrependimento, de temor a Deus, o segundo anjo declara a vitória contra os reinos deste mundo e os seus poderes. O 3º anjo vem dizer que aqueles que adoram esse sistema terão a sua punição. Quem é a Babilônia agora? Ninguém. Quem é o Egito? Ninguém.
É engraçado como as pessoas ainda querem se tornar senhores da história. Eu não queria usar esse tempo para dizer sobre isso, mas me parece que nós estamos vivendo um tempo muito interessante. Quando uma nação, como a nossa, o poder mais forte, a quem nós estamos orando e esperando que façam alguma coisa por nós, é o poder judiciário, é porque nós estamos vivendo um tempo muito sério de Deus. Nós não esperamos do poder executivo, nós não esperamos dos políticos, nós não esperamos do poder legislativo, porque está tudo contaminado, nós estamos esperando do poder judiciário. Pois nós devemos também entender que o poder judiciário é Deus. Ele é que é o juiz. E ele usa as pessoas e diz assim, eu quero que você faça isso. E eu creio que Deus está emitindo o seu juízo sobre nós. Essa semana, Eduardo Cunha entrega a sua presidência, que nunca foi sua. Foi um empréstimo de Deus. E que ele usou de maneira totalmente enganosa. Mas sabe o que a pessoa bestificada pela besta continua pensando? Que ainda tem poder sobre a nação. Caiu a Babilônia. Nós vamos ver Babilônias caindo ao longo do tempo, até que venha a grande Babilônia e ela caia. E aí a gente começa a perceber o juízo definitivo de Deus chegou. Olha que diz 9, 10 e 11 do texto. Um terceiro anjo seguiu, dizendo em alta voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura com o cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. O fim chegou. E quando nós lemos esse texto, as pessoas se contorcem, elas ficam irritadas, porque elas não querem admitir um Deus justo. Porque a pós-modernidade tirou a justiça de Deus. Nós estamos acostumados com Deus quase Papai Noel. Tão bom, e que é bom, só que a sua bondade precisa de andar com a sua justiça. E a Bíblia vai dizer que os selos são um jeito de Deus jogar a sua ira, mas ainda misturado com graça. Você percebeu que o texto aqui está dizendo no versículo 10 que estes beberão do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Deus, ao longo da história, foi derramando um pouco da sua ira, mas quando ele derramava da sua ira, ele misturava aquela ira, aquele vinho com água. Naquele tempo não se tinha esses métodos aí, os irmãos que gostam de tomar um vinho sabem de todos esses esquemas para deixar o vinho mais suave, o vinho mais tal, mais encorpado. Não tinha, era vinho, e se para fazer isso deixar um pouco menos duro para beber, colocava um pouco de água. Então, quando essa expressão é para dizer que Deus coloca um pouquinho de água, e olha, as primeiras vezes ele colocou muita água, para deixar o vinho bem suave, para não doer tanto, mas para a gente entender que é preciso mudança. E aí vem os selos. Depois ele manda as trombetas como avisos, que a gente já aprendeu aqui, são os avisos. 1/3 das coisas aconteceram simbolicamente para dizer que nem todo mundo vai sofrer todas as coisas, nem todos que estão do lado da igreja do dragão vão sofrer, mas alguns parcialmente. Mas agora não tem mistura esse vinho. Esse vinho vai ser tomado de maneira grossa, sem mistura. O juízo agora é concentrado, é a justiça de Deus. A ira total de Deus sairá e cairá sobre aqueles que não têm o selo do Cordeiro.
e o tormento vai tomar o lugar do prazer. A linguagem de vinho aqui é porque vinho tem a ver com alegria e prazer. Só que prazer sem Deus é luxúria e devassidão. E essa, sem Deus, vai ser exatamente o preço que vai ser pago por aqueles que não temem ao Senhor. O que eu aprendo com o Apocalipse 14 e 15? Lição simples, doída, mas verdadeira. Existem apenas duas igrejas. Os adoradores da igreja do Cordeiro ou os adoradores da igreja do Dragão. Gente boa, mas que não reconhece Jesus Cristo como seu Senhor, não fazem parte da igreja do Cordeiro, porque reconhecem mais a si do que a Cristo. Gente má, que faz o mal, mas que não reconhecem a Cristo como Senhor e Salvador, são da igreja do Dragão, porque amaram mais fazer as suas obras do que as obras do Cordeiro. A gente má, muito má, mas que reconhece que é má e que busca em Cristo a salvação, são comprados e fazem parte da igreja do Cordeiro. Por isso que céu não é lugar de gente boa. Céu é lugar de gente perdoada. E nós olhamos para o texto e ele vai definir. Haverá recompensa para os adoradores. Haverá recompensa para os que são da igreja do Cordeiro. E haverá recompensa para a igreja do Dragão. É assim que termina Apocalipse 14, do versículo 12 até o 16, diz assim: aqui está a perseverança dos santos que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Olhei, diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, aquele semelhante a um filho do homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário de um outro anjo, que bradou em voz alta àquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice, faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Alguns acreditam que essa cena, há Jesus aqui, e Jesus como esse que vai buscar os seus. Outros não acreditam que essa cena está falando disso, mas eu, olhando para o texto e olhando para o conjunto do texto, eu creio que essa cena está dizendo de uma colheita, mas a colheita do trigo saudável, a colheita daqueles que são do Senhor. E eles estão, essa colheita já está pronta, esse celeiro já está preparado e agora é hora de colher, ceifar esse bom trigo. Mas há uma recompensa para a igreja do Dragão. Olha só o que diz os versículos 17 a 20. Outro anjo saiu do altar, do santuário do céu, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo que tem autoridade sobre o fogo saiu do altar, bradou em alta voz àquele que tinha a foice afiada: tome a sua foice afiada, ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Aqui a cena é exatamente de que essas uvas, que representam aqueles que não seguem ao Cordeiro, irão para esse lagar. Lagar é um lugar onde se pisa as uvas, se prensa as uvas, e daquelas uvas saem exatamente o suco da uva, que vai se tornar suco ou vinho. Interessante que a ira de Deus vai alcançar todos os homens sem exceção. É por isso que tem essa expressão,
que o sangue escorreu chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de 300 quilômetros. 300 quilômetros é a extensão entre Israel do norte e Israel do sul. De todo Israel. Lembra que essa linguagem apocalíptica é uma linguagem judaica apocalíptica. Estava dizendo que toda a extensão, não há escapatória. Todos os homens, todos estarão sendo aqueles que não conhecem, que não aceitam a Cristo, serão esmagados. E olha só que coisa mais doída ainda. Pode ser pior. As taças receberão a ira de Deus. E parece que o produto que vai ser colocado nessas taças será o produto que foi esmagado neste lagar. As consequências do meu pecado virão contra mim. Talvez seja aí o único lugar que eu acho que aquele conceito da lei da semeadura e da colheita faz sentido. Para os salvos, não é receber uma recompensa porque eles não merecem a salvação. Não é por merecimento, mas para os pecadores que não são arrependidos, receberão uma dose misturada do seu erro, do seu pecado como consequência. E receberão e beberão as consequências dos seus pecados, quando as taças forem derramadas. Por último, todos somos adoradores, ou da besta ou do cordeiro. Mas hoje, o Senhor nos leva a ver Apocalipse 14, que começa dizendo que Jesus estava, o Cordeiro estava onde? No Monte Sião, na Cidade Santa. Sabe onde estavam esses 144 mil? Protegidos, guardados. Porque quando se apertou as uvas, foi feita onde? Fora da cidade, que está escrito aí no texto. E esse sangue se esparrama em todo lugar, mas na cidade, no monte, não atingiu, porque eles são protegidos pelo Cordeiro. Porque é essa igreja que ele separa para si. Hoje, é um dia de você pensar que está afunilando a história. E que haverá um momento onde você precisará tomar uma decisão ao lado do Cordeiro. Ou permanecer vivendo do jeito que você está e descobrir de maneira muito dolorosa que não existe um meio termo. Não existe o céu, um agridoce entre céu e inferno para aqueles que não serviram ao Cordeiro, mas também não serviram ao dragão. Deus não é pós-moderno. Deus é Deus. Deus está acima dos conceitos sociológicos, psicológicos. Deus é Deus. A quem você está servindo? A quem eu estou servindo? A quem eu estou prestando culto? E é por isso que Apocalipse 15 começa exatamente com uma descrição de um culto. Vi no céu um outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos com 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. E vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo e em pé junto ao mar. E os que tinham vencido a besta, sua imagem e o número do seu nome, eles seguraram harpas e lhes haviam sido dadas por Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. E esse cântico era, eles diziam, grande e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão,
pois teus atos de justiça se tornaram manifestos. Fechou a história, a cortina fechou, os caminhos se declararam e todos entenderam quem é o Senhor. Alguns estarão exatamente sofrendo a grande consequência dos seus pecados, mas mesmo essas pessoas reconhecerão que erraram o caminho e que precisavam ter reconhecido a Deus. Mas felizes aqueles que morrem em Cristo desde agora, porque eles poderão cantar o hino, o Cântico de Moisés. O Cântico de Moisés é uma expressão para dizer que quando eles saem da terra prometida, qual música que iriam cantar? A música de que nós fomos libertos, de que a besta do Egito, o poder do império, este homem que se dizia Deus, não é Deus, é o nosso Deus, que é o Deus sobre todas as coisas. E todos os reis se curvarão diante dele e reconhecerão que ele é Senhor. E esse é o cântico, essa é a música da libertação da história. Nós não estaremos mais presos a essa história, porque agora nós estaremos ligados à história do Cordeiro, e a história do Cordeiro é a história dos vencedores. O desafio é exatamente esse, é a partir de agora, cantar essa música nas nossas vidas. É cantar essa música nas minhas andanças. É cantar essa música no meu trabalho. É cantar essa música no meu casamento. É cantar essa música nos meus atos escondidos. É cantar essa música que não há outro Deus, nem eu sou Deus. Eu sou simplesmente adorador e eu preciso adorar com as minhas atitudes e adorar com as minhas obras. Aqui está a perseverança, versículo 12, dos santos que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz que desceu do céu, dizendo: escreva, felizes os mortos que morreram no Senhor. De agora em diante, diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Isso quer dizer que quando nós chegarmos nos céus, não que nós vamos chegar por causa das nossas obras, mas nós teremos o prazer de ter feito e vivido e adorado a Deus com as nossas vidas. Hoje é dia de adoração. Amanhã é dia de adoração. Adora a Deus como marido. Adora a Deus como esposa. Sirva ao Senhor como filho. Adore a Deus na sua casa, no seu trabalho. Adore a Deus com as suas atividades. Não existe essa bipartição. Isso aqui é coisa da igreja, isso aqui é coisa do mundo. Existe nesse momento uma coisa só, porque se eu sou de Cristo, tudo que eu faço é dele. O meu trabalho não é mundano, o meu trabalho é de Deus. E é nessa hora que a gente começa a perceber que há certeza de que somos selados. Porque as obras que a gente faz revelam de quem a gente é. Você é do Cordeiro. Não adore outro Deus a não ser o Cordeiro. Nesse momento eu queria convidar você a participar dessa ceia. É uma ceia convite. A ceia convite quer dizer o seguinte: o Cordeiro está convidando você para fazer parte dessa igreja dele. O Cordeiro está convidando você para poder participar deste culto de adoração naquele tempo. O Cordeiro está dizendo para você: você é meu. É isso que o Cordeiro está dizendo. Eu quero que você seja meu. E agora é hora de se posicionar de adoração única e exclusivamente a mim. Virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos.
Amém. Temos alguns irmãos que ainda não receberam ali. Nós vamos aqui na frente, todos receberam o pão e o cálice. O desafio dessa noite, queridos, para aqueles que já adoram a Jesus Cristo, é dizer: Senhor, tem alguma coisa no meu fazer, nas minhas obras, e obras têm a ver com feitos, com ações, que não adoram ao Cordeiro, que não estão limpos, que não estão purificados, que ainda são misturas que eu faço entre o sistema deste mundo e a adoração única e exclusiva ao Senhor. Veja, nenhum momento o Apocalipse vai nos ensinar a ser fanáticos. O Apocalipse vai nos ensinar a ser radicais. Fanatismo é uma cegueira, onde a gente não interpreta, não raciocina e segue translucidamente, louco, sem nenhum sentido. Mas radicalidade é quando a gente vai lá à raiz, ao seu radical, e quer servi-lo lá na raiz. Talvez seja a sua sexualidade que está andando mais de acordo com o sistema que todos dizem que é assim mesmo. Talvez é o seu relacionamento, no seu casamento, que você aceitou as imposições da besta, que diz: é assim mesmo. Talvez seja, obrigado, minha irmã, talvez seja algumas práticas que você faz, que ainda não te deixam um adorador exclusivo, casto, puro, obediente, que segue só Jesus Cristo. O Apocalipse nos ensina que lá no final não existe mistura. Não existe todos os caminhos que levam a Deus. Existe um caminho. Por isso eu queria que você fechasse os seus olhos agora. E numa ação muito introspectiva, você e Deus, peça agora que o Espírito Santo sonde o seu coração. E veja aquilo que você e que nós não estamos adorando a Jesus Cristo, que não está evidenciando que grandes são as tuas obras, porque Ele não é grande dentro de mim, porque outras coisas tomam o lugar dEle, Ele não é tão intenso em mim, porque pessoas acabam sendo mais importantes que Ele, que dinheiro, que fama, que poder, que sonhos sejam mais interessantes que Ele. Nada pode ocupar o lugar de Deus, porque senão nós nos bestificamos. Todas as coisas têm que estar em adoração a Ele, para que possamos estar o adorando em espírito e em verdade. Então ora aí. E se o Espírito Santo te der coragem, entrega isso. Diz: Senhor Jesus, eu sou muito racional demais, eu não consigo te entender e por isso me trava. Essa razão virou Deus. Entrega isso. Senhor, eu estou com algumas questões que me endureceram meu coração e por isso eu não consigo crer no Senhor. Humildemente entrega isso. Senhor, eu tenho pecados, que eu gosto deles, e eu tenho medo de largá-los, porque senão a minha vida não vai ter sentido. Entrega-os. Entrega-os como adoração ao Senhor nessa noite, para que você possa cantar esse hino com verdade.
faz essa oração. Depois dessa oração, coma do pão e beba do cálice, adorando ao Senhor, que é digno de todo louvor. Obrigado, Senhor Deus, porque somos pecadores perdoados. Nos perdoa, Senhor, quando exigimos do Senhor uma coisa, porque achamos que o Senhor não tem todo o poder sobre as coisas. Tu és Rei das nações. Nós não somos dignos nem de levantar a nossa fronte e falar ao Senhor, porque o Senhor poderia com o seu poder nos fulminar de uma hora para outra. Por quê? Porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Mas eu sei que todas as vezes que o Senhor nos olha, o Senhor vê o Cordeiro. Eu sei que todas as vezes que o Senhor olha para nós, o Senhor vê o Cordeiro sendo morto e com seu sangue comprando para ti de todos os povos, línguas e nações. E o Senhor vê que por causa do sangue do seu Filho na cruz, nós nos tornamos imerecidamente sacerdotes e podemos reinar sobre essa terra, Senhor. Somos reis e rainhas muito irresponsáveis, que não entendemos a gravidade deste mundo e às vezes nos seduzimos por este mundo, às vezes nos acovardamos diante deste mundo e às vezes, Senhor, nos tornamos parte do sistema deste mundo. Perdoa a tua igreja, Senhor Jesus, perdoa a tua igreja, ó Deus, e faz-nos mais adoradores, faz-nos mais fiéis, em busca da fidelidade mais do que da felicidade, e faz-nos adoradores em todo momento, e que as nossas obras nos acompanhem até o céu, porque são obras da Igreja do Cordeiro. Por isso essa noite nós queremos terminar esse culto declarando quem é o Senhor da nossa alma e quem é o Senhor da nossa história, até aquele dia que estaremos diante do Senhor, te adorando como o Senhor merece, porque somos selados pelo Cordeiro de Deus, e temos o seu selo, e um dia, como propriedade do Senhor, seremos entregues a Ti, para vivermos eternamente contigo, e caminharmos para onde o Senhor caminhar, e segui-lo por onde o Senhor andar, em nome de Jesus, amém.